e esse excesso de energia, né, esse excedente de energia produzido, você recebe por ele, mas você atualmente você ainda não recebe ele em espécie, você fica com créditos para descontar em outras unidades que você tenha de consumo, né, e tem até 5 anos para você utilizar, ou seja, a gente tem, é fato que a gente tem dias, agora no verão nós temos dias mais longos, logo tem uma produção maior de energia, tem maior intensidade luminosa nessa época, então você produz mais energia, e quanto mais se aproxima aí, né, do inverno, que a gente tem ali o dia 24, 23, 24 de junho, o menor dia do ano, ou seja, menor período de geração de energia, dias por ser inverno ali, o inverno, menor produção dessa energia, dias mais nublados, então você tem uma menor produção. Então, talvez você consuma mais energia do que você produz. Então, aí se você consumir mais energia que você produz, você desconta daquele excedente que você produziu quando existia uma maior geração de energia pela sua usina aí. Mas isso só funciona e só é possível no local onde já tem energia elétrica, né? Vocês podem ver aí que essa usina é uma usina grande, né? Muitos painéis, né? Para geração de energia aí. Isso aqui é um inversor, é o mesmo aquele aparelho lá, ele transforma a energia produzida ali pelas placas em corrente contínua, em corrente que pode ser lançada aí na rede da Coelba, né? E ser consumida por outras unidades de produção. Elas são geradas lá e são transportadas pela mesma rede e consumidas à noite, né? Por exemplo, nesses locais, como não tem bateria para armazenamento, então você produz energia, joga na rede da Coelba, à noite, como você não vai utilizar a sua energia que está sendo produzida, você vai utilizar da energia da Coelba. Então, no final do mês, é balanceado aí a quantidade, existe um relógio bidimensional, um relógio que mede a quantidade de energia que você consumiu e a quantidade de energia que você gerou e lançou na rede da Coelba. Quando chega no final do mês, na leitura, né, na ocasião da leitura, ele faz esse controle, esse balanceamento aí, esse equilíbrio do que foi consumido, do que foi gerado, e aí você ganha crédito ou você paga a diferença do que você produziu. Mas aí, mais uma é aqui na Chapada Diamantina, essa energia. Vou passar o vídeo aqui para vocês verem que não está passando. Vocês veem que realmente é uma quantidade de placa grande, de placa. Aí a manutenção tem que sempre estar limpando as placas, né? Porque se a poeira aí diminui a quantidade de placas que são... Deixa eu ver se... Mais um trabalho aqui realizado em Souto Soares, com o Odegar. Gostou, Odegar, do sistema? Ó, pessoal, ó, pra vocês verem, ó, não tem nada de sol, ó, solzinho entre nuvens jogando, ó. Aí a equipe, ó, e 2 strings, ó, 28 placas, o negócio aqui ficou primeiro, viu? Aqui ele fala que são 28 placas, é uma quantidade maior de placa, por quê? Porque é uma quantidade, um equipamento, né, que necessita de maior, né, voltagem, de uma maior amperagem, que são 5, então, mas vocês viram nos exemplos que eu passei que tem sistema solar aí que utiliza 5 placas, 8 placas, e isso aí barateia muito o custo. Isso aqui é a foto de um parque fotovoltaico que está sendo construído ali na região de Oliveiras dos Brejinhos. É um parque que já tem um parque fotovoltaico ali próximo a Bom Jesus da Lapa, mas está sendo construído um ali em Oliveiras do Brejinho, que tem 1 milhão de placas. E ali é público exclusivamente para geração de energia, é um capital
que está sendo investido, capital internacional, para geração de energia mesmo, para ser distribuída através da rede da concessionária, né, da rede da Coelba. Ou seja, assim como a energia solar é produzida, a energia solar, a energia eólica é produzida e distribuída na energia né, da Coelba, a energia elétrica ela é produzida ali nas hidrelétricas e distribuída. Esse parque é um parque para produção de energia e distribuição de energia através do sol. Então, um parque enorme aí, né, que está sendo localizado ali. Eu coloquei aqui essa foto para ilustrar também, né, que não só o contexto hoje da energia solar, ele está inserido aí na captação e distribuição de água para a produção de alimentos, né, para a produção na agricultura, seja agricultura irrigada, seja através de um motor elétrico, numa máquina de fazer ração, aqui no caso, está num curral para geração de energia, para ordenadeira, para diversos tipos de atividades da agricultura, né? E eu deixei isso aqui para ilustrar também essa questão. Por hora era isso que eu tinha para falar, e a gente pode abrir para comentários, abrir para qualquer pergunta, dúvidas, e que a gente possa tirar sobre essa questão da energia fotovoltaica, da energia solar na agricultura. Se alguém tiver relatos aí também para falar na comunidade, se tem alguém que utiliza energia solar, se há bem pouco tempo aí, eu conheço comunidades que há bem pouco tempo toda a comunidade a energia elétrica da comunidade era advindo da energia solar, né? Então fica aberto aí também para esses relatos. Tudo bem? Ô, Gessé, eu vou começar, porque isso é um assunto que eu gosto muito, me interessa muito. A CAR também já financiou placas solares, né? E aqui na Malhada mesmo, antes de chegar a luz para todos, era placa solar em todas as casas, né? E era financiado pela CAR, não era nem financiado, era doação, né, da CAR. E hoje eu tenho 2 placas aqui que estão paradas, né? Não estão. Aí, isso que você falou lá no início de novas tecnologias, essas placas já estão muito obsoletas? Seria isso? A placa em si fica obsoleta ou elas podem ser reutilizadas? Então, Brisa, essas placas elas têm as suas potências. Então, as potências giram de 280, 330, 400. As maiores hoje são 400 watts. Tem umas aí de 800, mas ainda não está fixa no mercado. E o que é esse watts? É a capacidade dela de gerar energia. Como eu falei lá no início, ela tem aí 20 anos de vida útil. Mas não é que é aquela mesma coisa do vencimento, né? Do vencimento. Não é que venceu hoje e amanhã você não pode utilizar. As placas também, elas começam a diminuir o seu potencial de geração de energia. Então, com certeza, as suas placas aí elas ainda têm um potencial de geração de energia e elas podem ser utilizadas assim. Às vezes, colocando-se inversores que você vai utilizar com os seus equipamentos convencionais, né? Ou então, para dias que você tiver falta de energia, ou você ter o advento aí da energia solar, né? Essas coisas. Mas, com certeza, suas placas ainda estão com vida útil, né? Ainda estão captando e gerando energia. Né? O caso é que, como são 2 placas, aí você fica limitado, às vezes, à utilização, né? Como a produção é menor, a utilização só de luz elétrica, né? De lâmpadas, né? Mas, com certeza, ela tá viável ainda. Como você falou, Brígida, aproveitando sua pergunta,
Alguns empreendimentos, inclusive aqui na Chapada Diamantina, o Renascimento dos Negros, que é uma comunidade quilombola, no projeto deles, eles queriam que colocasse a geração de energia, uma usina de geração de energia. Mas para a demanda dele, para o dimensionamento da demanda, dos equipamentos que foram dimensionados, que no caso deles, o investimento é a perfuração de um poço, a instalação desse poço e a distribuição, captação e distribuição dessa água para a produção de alimentos, né? No qual grupos de famílias vão ter 1 hectare para a produção, né, de hortaliças e produção de alimentos de formas diversas. Eles que gostariam, eles propuseram que fossem disponibilizada uma usina de geração de energia para que houvesse aquele balanceio de energia, ou seja, eles produziriam energia que seriam descontada naquela utilização que eles farão com a captação de água, distribuição, irrigação, mas infelizmente ficou muito caro o valor dessa usina para os equipamentos que eles tinham dimensionados, né, que eles necessitam, e aí ficou inviável dentro daquele valor do projeto, né, que a gente sabe que fica em torno de 300 mil, mais contrapartida e tudo, então ficou um pouco inviável, mas existia essa proposta da comunidade para o Bahia Produtiva. Ela Núzia falando aqui no chat que conhece a comunidade do Mongo do Morro, que é a placa solar. Aqui eu conheço uma comunidade que chama Sítio do Meio, que ela fica ali, eu acho que ela já é município de Palmeiras, que ela fica próxima ao Campo de São João, ela fica ali próximo ao Morro do Camelo, por ali, e até o ano passado toda a comunidade era energia, através de energia solar, né? E depois que instalou a energia elétrica, foi até um movimento assim que eles começaram a vender os equipamentos, né, as placas, os kits de energia solar, e o pessoal que ainda estão sem ter a condição do acesso à energia elétrica, eles compraram, né? Mas lá era 1 placa, 2 placas por casa, só para energia elétrica, para um rádio, para um aparelho doméstico assim, de consumo, de menor consumo. Uma geladeira, por exemplo, essa geladeira nossa convencional, com 1, 2 placas, ela não consegue funcionar, né? Mais perguntas? O município de Ceabra tem muito sistema de energia solar já instalado para a agricultura. O município de Iraquara, de Souto Soares, de Mongo do Morro, né? Essa região aqui toda, a energia solar hoje é uma realidade. É bom a gente dizer que em algumas situações, como eu disse, ela é limitada, mas como eu disse, é uma realidade e ela só tende a avançar, né? Só tende a melhorar, a avançar essa tecnologia. Então, assim, como a gente está falando no contexto da agricultura familiar, isso é uma realidade, porque a gente sabe que aquelas comunidades que têm disponibilidade aí para captação de água, para distribuição de água, que a gente sabe que a água é um fator limitante na nossa região para a utilização, para a produção agrícola, quando você tem essa possibilidade, a energia, o insumo é muito caro. A gente tem, se não me engano, a comunidade de Imburaninha do Zingó, que tem poço coletivo, acho que a Queimada Nova tem um poço. Adão está aí presente, Adão pode falar melhor aí. Acho que é Matheus aí, pode falar. Se quiser abrir o microfone e falar, Matheus, ou digitar. A comunidade de Queimada Nova tem um poço com a área coletiva, mas a energia solar é, de fato, um fator limitante, né? E pelo consumo, né, da energia, pelo quão cara é a energia hoje, dentro do contexto da produção agrícola. Então, esses sistemas, de início, eles são caros, mas ele se paga num curto espaço de tempo. Se eu não me engano, o Matheus falou aí, o Matheus estava outro dia desse, nós conversamos, eu conversava com o irmão dele, falando dessa necessidade de ter um sistema solar para geração de energia, captação de água, em função
com o cara que se tornou a energia elétrica dentro do contexto aí do custo da produção agrícola. Seu áudio está fechado, Adão, se você for falar alguma coisa aí. Tá ouvindo aí agora? Agora sim, agora alto e claro. Recentemente, no município de Marcelino Souza, eu visitei uma propriedade, eu fui fazer uma visita técnica e visitei uma propriedade, né? E esse rapaz, ele estava me falando que ele estava tirando água de um poço lá, ele abriu um poço que dava 13.300 litros, né? E ele estava gastando por mês, para molhar uma roça até de inhame, ele estava gastando por mês um valor em torno de R$ 900, para vocês verem como a questão da energia solar, ela mesmo se paga ao longo do tempo. Estava gastando em torno de R$ 900 por mês de óleo diesel, porque o poço estava numa localização distante de rede elétrica, muito longe, numa posição, e a rede elétrica não passava próximo. E aí a gente entrou nessa questão da energia solar e peguei com ele a profundidade do poço, verificando a questão do nível dinâmico, nível estático e tal, e levei para fazer um orçamento, né? Se eu não me engano, na época, o orçamento para instalar a placa de luz solar para jogar os 12, não chegava a 13.300, chegava a 12 e alguma coisa, ficou por R$ 14.500. R$ 14.500, ou seja, em praticamente 1 ano e 4 meses, com o dinheiro que ele estava gastando com óleo diesel, ele pagava praticamente, em 1 ano e 4 meses, ele pagava todo o investimento no sistema de energia solar. Todo. Entendeu? Importante seu relato, Adão. E aquele contexto, por isso que eu coloquei o Banco do Nordeste naquele contexto, colocando aí, dando os créditos ao Banco do Nordeste, porque só a carência que o Banco do Nordeste dá para o produtor começar a pagar o sistema é maior que isso, né? Então, como você mesmo relatou, com 14 meses ele se pagava, com 14 meses ele não começou nem a pagar, vamos dizer, a primeira parcela do projeto do financiamento do sistema, né? Então, ele já estaria pago aí em quase 1 ano, né? Então, depois só seria lucro, né? Então, isso diminui muito o custo da produção, né? Não, e além de diminuir a segurança que é, porque, por exemplo, além do custo que ele tem com óleo diesel, para manter R$ 900 por mês só o óleo diesel, tem o custo do transporte, a dor de cabeça de estar transportando esse óleo diesel, de manutenção do gerador, tudo isso tem um custo. E aí a energia solar seria basicamente a placa. No sistema lá parece que não era necessário inversor para jogar direto na bomba, não era necessário inversor, ia direto, se eu não me engano, ia direto. Foi o orçamento, eu vou até ver se eu localizo aqui para te mandar por e-mail. Para essa potência aí, eu acredito que não. Para essa potência, eu acredito que era, para você disse, como você disse, para jogar 12 mil litros, com certeza tinha inversor. Ou o poço dele era muito raso, ou com certeza tinha inversor. Eu tenho um orçamento, é que eu não me lembro aqui, mas eu vou ver se localizar e te mando. E aí, por exemplo, mas ele, como diz o caso, ele nesse sistema só ele substituiria o gerador, né? Que ele já tinha lá gerador a diesel, substituiria todo o sistema que ele tem. E outra, ele investindo isso, além de economizar com óleo diesel, só ele vendendo a estrutura de diesel dele que ele tinha lá, passando para alguém, sei lá, ele praticamente pagava metade já desse custo de investimento. E o que ele teria agora, só teria basicamente 1 ano e 4 meses, como eu falei, basicamente só teria que pagar aí 8 meses de recurso com a economia do óleo diesel. Entendeu? Eu vou ver se eu localizo o orçamento para depois eu te mandar aí. Eu acho que eu tenho ele aqui ainda. Vou ver. Não sei.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.